Pai do Seu queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje nós vamos trazer uma palavra de bênção para você, uma palavra muito especial que eu estava preparando aqui para você, né? O título dessa mensagem, querido, é Como Identificar Falsos Pastores. Você sabe como identificar quando a pessoa é um falso pastor ou não? Pois é o que nós vamos falar aqui hoje para você. Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui para o nosso canal. Nós estamos aqui todos os dias, sempre passando palavras proféticas, palavras de bênção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Amados, como que você identifica um falso pastor? Vamos para o texto? Mateus 7,15, olha o que Jesus estava falando aqui, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos lá. Como nós vamos identificar os falsos pastores? Primeiro que Jesus está falando no versículo de número 15, que eles são como devoradores, lobos devoradores. Sabe aqueles caras que só quer arrancar dinheiro de vocês? Sabe aqueles caras que só quer arrancar valores de vocês? Para você ser abençoado, você precisa dar tanto. Para você ser abençoado, você precisa da sua casa, seu carro, isso, aquilo e aquilo outro. São os tipos de falsos pastores. Outros tipos de falsos pastores, para a gente se identificar, o camarada, quando ele não é um falso pastor, ele dá frutos. O seu pastor, ele dá frutos. Ele vive aquilo que ele prega. Porque pregar é muito bonito, muito gostoso, mas ele vive aquilo. O seu dia a dia é aquilo que ele está pregando? Pois é. Se não é, querido, ele é um falso pastor. Porque Jesus está falando aqui, ó, que uma árvore boa, ela produz bons frutos, né? E toda árvore má produz maus frutos. Como que é o exemplo dele? Como que é o testemunho dele perante as pessoas? Né? A pessoa precisa dar um bom frutos. Se a pessoa não dá bons frutos, ele não é um bom pastor. Quando eu falo bom pastor, querido, não estou comparando com Jesus, tá? Porque Jesus, ele falou que ele é o bom pastor. Estou dizendo que ele não é um falso pastor. Por quê? Porque a pessoa que não é falsa, ela é conhecida pelos seus frutos. Como é o fruto do seu pastor? Qual é o fruto que ele tem? Ele dá um bom fruto? Ele não dá um bom fruto? Então você precisa vigiar com relação a isso. Se é uma pessoa que vive dando contenda, que não dá exemplo de nada, que vive afastado dos membros, não procura os membros para nada, só vê os membros dentro da igreja, sabe? O membro falta, ele não está nem aí para o membro, ele não está nem aí para a ovelha, sabe? Ele só é pastor dentro da igreja. Pastor é pastor dentro e fora da igreja, principalmente fora da igreja, principalmente fora da igreja. Então, querido, é muito importante a gente começar a entender o que é realmente um pastor. Ele cuida das ovelhas, foi o que Jesus ele falou para Pedro. Pedro, tu me amas? Então cuida, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Um pastor, um verdadeiro pastor, ele tem que apacentar as ovelhas de Cristo. Ele está cuidando das ovelhas de Cristo. Ele não pode fazer de qualquer forma. Ele não pode fazer de qualquer maneira. Se o seu pastor ele é acomodado, se o seu pastor é aquele cara que ele não gosta de fazer nada, ele é um falso pastor. Se o seu pastor é aquele cara que não conhece Bíblia, ele é um falso pastor. Pastor que não conhece Bíblia, pastor que não conhece a palavra de Deus, ele é um falso pastor. Não se engane com isso. Você não está sendo alimentado. Um pastor, ele sabe alimentar as suas ovelhas, ele precisa cuidar das ovelhas. E quando ele não consegue alimentar as suas ovelhas, ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Sabe aquele pastor, eu conheço pastores, por exemplo, que ao invés dele ficar dando isso tudo, ele fica passando a bola para os outros.
Não é porque ele é preguiçoso, porque ele não sabe. Ele está ali para ser pastor, mas ele não sabe apacentar, ele não sabe ensinar. O pastor ele tem que saber ensinar. Ele tem que dar bons frutos e ele tem que saber ensinar. É um conjunto da obra. Hoje se levanta qualquer pastor, qualquer pessoa a pastor, e não pode ser assim. Muitas ovelhas estão machucadas e principalmente o pastor ele precisa ter um chamado de pastor. A pessoa que é pastor mesmo de verdade, que tem um chamado, ele tem cheiro de ovelhas. Ele cheira ovelhas. Aquele que não tem chamado, ele só quer ficar na sua casa, no conforto da sua casa, só quer ficar ali com a sua família. Não é que ele não deve ficar com a sua família, mas ele tem ovelha para cuidar. E aí? Deu para identificar mais ou menos o que é um falso pastor? Diz aqui no comentário se você conhece algum falso pastor. Se o seu pastor é dessa forma, deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Um grande abraço.